uma ideia, e essa ideia vai perpetuando como se essa ideia fosse uma ideia universal, vinda não sei de onde, né? Vinda de algum lugar aí. É uma ideia universal e que ela sempre existiu. E, na verdade, ela não sempre existiu. Porque o mundo ele está em movimento. Né? O mundo é dialético. As pessoas não são, mas o mundo é. Porque o mundo vai se movimentando. Né? Se você for... Acabou esse curso, por exemplo, aí você fala assim, pô, gostei tanto desse curso, eu gostei, foi muito legal, vou fazer de novo. Né? Não vai ser mais o mesmo curso, é outro curso, pode ter certeza. São outras pessoas, são outros movimentos. O mundo está girando e está andando para frente, vai acontecendo outros exemplos. Essa aula que eu vou dar para vocês hoje, ela tem uma base, mas ela já foi dada no passado. Tá? Só que ela vai ser dada diferente hoje. Né? O Demi fez, por exemplo, o Demi, meu querido amigo, chegou aí, ele fez essa aula que eu vou fazer hoje. Né? Mas ela já é outra, porque eu também já sou outro. Né? O Heráclito falou que o homem Sim, não a se ideia do banha, rio, né? Você não se banha no banha mesmo no rio, rio quando você... Exatamente. porque você não é mais a mesma pessoa. Tá? Então, já que nós estamos com 3 e 3, eu vou começar oficialmente agradecendo aí a presença de vocês. Espero que vocês estejam animados para esse segundo período. Nós vamos sair de monarquia, brevemente a gente passou por monarquia e pela república e vamos entrar em império. Eu peço desculpa para vocês, começando pedindo desculpa, porque hoje eu tive que botar a aula mais tarde, porque a minha sogra faleceu ontem e eu tive que ir lá no enterro. E aí eu pedi gentilmente para a professora que pusesse minha aula para o final. Eu fiz questão de dar aula para vocês, porque meus problemas vocês não têm nada com isso, e isso de certa forma, se eu falhar aqui um dia, muda um pouco o plano de vocês, porque vai adiar as aulas, vai entrar nas férias, vai entrar em dezembro. E, então, apesar de bastante triste, eu vou aqui dar essa aula, pedir para vocês aí, qualquer coisa que não sair tão bem, entendo que hoje foi um momento assim de muita tristeza aqui para a gente, que foi uma coisa inesperada, não era uma coisa esperada. Quando a pessoa, a gente já vai se preparando, né? Sei com uma doença e tal, ela acaba sendo um pouco mais fácil, né? Essa assimilação. Mas, enfim, então eu vou começar aqui agora com vocês, né? Tem 11 pessoas, né, na sala. Eu gosto de começar esse segundo semestre fazendo um resumo do primeiro. Tá? Obviamente que não dá para resumir em um dia, né, em 2 horas, as 15 aulas que nós tivemos, né, durante o primeiro período. Mas eu tento fazer aqui uma forma bem, bem didática para a gente ver se a gente consegue fazer isso. Eu vou botar aqui o slide, tá? Meu sentimento. Obrigado, muito obrigado mesmo. Vocês estão vendo aí, não? Sim, professor. Tá? Faltou só ampliar. Vou ampliar. Marcos, tu quer falar alguma coisa? O teu áudio está aberto. Está ampliado? Sim, agora tá. Que bom. Então vamos começar, porque não tem muito tempo. Então, aqui nós vamos trabalhar como eu falei, esse resumo. Tá? Eu falei que a gente fazia um pouquinho de monarquia e um pouquinho de república. Tá? Então, a gente estudou que a historiografia romana, né, e ela remonta do século III, antes da Era Comum, com aquele historiador chamado Quinto Fábio Pictor. Tá? A história anterior a esta data, tá?
ela foi conservada apenas por uma tradição oral, tá? E essa tradição oral, ela é fortemente influenciada pelos mitos, né? Pelo mito. Mesmo assim, essa versão da história primitiva de Roma, ela não vai chegar até nós sem alterações, né? Existe um projeto, é um projeto de vida, de contar essa história, e essa história aí, ela vai se modificando, né, com o tempo, ela vai criando novas perspectivas. Muitas vezes o historiador ele vai escrever já sabendo o final daquela história, né? Ela é teológica, ela já sabe o final dela, então você escreve já sabendo o final dela. E então ela foi alterada, né? Uma dessas perspectivas ideológicas, principalmente da época de Augusto, onde houve, na verdade, uma encomenda, né? Vocês lembram disso, da Eneida, né? Por Virgílio. Então, é uma nova perspectiva desse mito, né? Isso que eu falei mitos, depois eu falei mito. É uma nova perspectiva, porque ele coloca um mito de criação, né, de Enéas, e junta com o mito da loba. Então, até 300 antes da era comum, a cronologia romana ela não pode ser comprovada. Então, a gente tem que entender que isso é uma verdade, ela não pode ser comprovada, mas a gente tem esse estudo, porque mito não é mentira, mito é apenas uma ideia de mundo, de criação, então serve bastante para a gente. Tem algum microfone aberto aí, só cuidado. O processo evolutivo de Roma, como cidade mesmo, só viria a se completar, né, a acontecer, no século VI, antes da Era Comum, quando essas comunidades primitivas se organizavam em cidade-estado. Roma se forma sobre o domínio etrusco, nós vimos isso, né? E aqui eu botei nos slides, né, algumas contribuições culturais, tá? Por exemplo, aqui o etrusco, a arquitetura etrusca, os latinos, as fortificações militares, língua, os sabinos, os gregos com a sua influência cultural, as questões dos sabinos identitárias, nomes, sobrenomes, géis, etc. Se vocês quiserem também acompanhar aqui, lendo esses slides, também fica à vontade. Então, Roma vai se formar sobre esse domínio etrusco, né? Vocês vão lembrar que nós comentamos que até mesmo o nome da cidade, né, se deriva de uma linhagem etrusca, né? O Roma era Ruma, tá? E depois foi modificando e se transformou em Roma. Então, Roma não somente assimilou, né, essa estrutura social, como as tradições religiosas e culturais. Então, você vê como é que a gente está falando sobre uma criação de Roma, e a gente vai ver isso até o final da República, por exemplo, quanto outras civilizações contribuíram para se formar um ideário romano, uma ideia do que é ser romano, a cultura romana. Por isso que eu sempre repeti para vocês, e é um estudo bastante, de certa forma, bastante recente, que nós não somos herdeiros dessa cultura romana, greca, como todos querem que a gente pense, né? Não existe, e eu vou falar aqui de Roma, porque o assunto meu é Roma, não vou entrar em Grécia, mas não existe essa cultura romana pura, não existe, porque ela é construída através dos seus contatos, né, com latinos, sabinos, etruscos, mais tarde com os cartagineses, com os gregos, enfim, com uma série de influências, com uma série de culturas. Eu tenho um trabalho aqui também bastante interessante sobre território e sobre divisória, como é que é? Um país quando divide do outro, né? Falhou aqui o nome, que as fronteiras.
que as fronteiras elas são mais parecidas do que elas são diferentes. Né? A gente abre, aqui tem o argentino, aqui tem o Uruguai, aqui tem o brasileiro. Nessa região de fronteira, nessa região, eles são muito mais parecidos do que os brasileiros de outra região, por exemplo. Então, a fronteira ela une muito mais do que ela separa. Você pode ter certeza disso. E, por ela unir mais do que separa, ela traz diversificações, né, culturais, enfim, de hábitos, de moda, de tudo, de toda uma vida para as outras, e elas vão se sobrepondo uma na outra. Então, dito isso, outro fator decisivo foi também a influência grega. Né? É impossível negar isso, né? É um fator decisivo essa influência, que vai desde cedo, meados do século VIII antes da Era Comum, se estabeleceram no sul da Península Itálica e colonizaram a Sicília, como também nós vimos, inclusive as guerras cartaginesas vão se dar ali como início. Então, a sociedade etrusca era organizada em dois grandes grupos, né? Nobreza e uma camada inferior praticamente escravizada. Você vê que era pouco estratificada, pelo menos é o que nós temos como documento, é o que nós temos como análise, nós temos como material histórico. Né? Então, os etruscos nunca criaram um Estado unificado. Me lembro da gente também ter estudado, os etruscos nunca criaram um Estado unificado. Então, existiam 12 cidades, não sei se vocês lembram, cada uma governada por um rei, e os nobres eram proprietários de terra, né, das terras férteis, dominavam completamente a vida política e constituíam o Conselho dos Anciãos, que ocupavam toda a magistratura. Nós vamos ver isso em Roma. Né? No início, nós vamos ver isso em Roma. Para você ver que as coisas elas não podem sofrer uma ruptura total. Elas são um degradê, né? Elas vão acontecendo, elas vão se misturando e transformando uma outra. Por isso que eu falei no início da dialética, né? Da dialética do negar, do preservar e do superar, de se transformar. Então, é pura dialética isso. O fim do domínio etrusco em Roma vai se dar pelas conquistas da cidade de Vulci, Tarquínio e Clúsio. Eu lembro a gente ter estudado isso. Os conflitos sociais do século V, antes da Era Comum, né? Isso vai ser sempre, não vou nem mais repetir antes da Era Comum, porque é tudo antes da Era Comum que a gente vai estudar. Preparam a desagregação da estrutura social arcaica, que ainda vai permanecer em algumas características até a República. Né? Não é porque eu destronei um rei e que eu vou me transformar numa coisa que não existe, que não tem ideia. Né? Quando o Constantino deu a liberdade de culto aos católicos, aos cristãos, eles começaram a construir uma ideia. Né? E essa ideia vem de onde? Ela não vem do nada. Né? Ela vai simplesmente pegar toda essa estrutura que ela encontrava ali, que ela conhecia, que era de conhecimento, que era o Império Romano, e ela faz uma estrutura muito parecida. Né? Isso não é porque é ruim ou porque é bom, é porque é assim. Né? Você não transforma, você não faz nada do zero. Né? Tudo é um processo. A gente tem que entender a história como um processo. Né? Quando eu vejo o cara falar, fulano inventou, ninguém inventa nada. Não existe isso. Isso é simplesmente uma ideia eu não queria nem falar essa palavra, não vou falar, mas é uma ideia, enfim, da elite para dizer que existe um criador, para se transformar aquela pessoa num símbolo, porque símbolos são importantes, símbolos são característicos de unificação, de Estado, nação que vai se criar, mas, na verdade, tudo é um processo, ninguém inventa nada. Né? Quando, sei lá, os irmãos Wright, quando os Santos Dumont voou, os irmãos Wright já tinham feito a catapulta, enfim. No cinema também isso, as lentes foram criadas primeiro,
O furo estereoscópio foi feito pelo Leonardo da Vinci para os irmãos Lumière criar uma ideia de criar a Cruz de Malta para que a película não balançasse. Antes dele, Thomas Edison já tinha inventado a projeção. Então, é tudo um projeto, é um processo. Um projeto não, é um processo. Tá? Então, aqui não fica também diferente. A saída das monarquias, né, dos reis romanos, da ideia etrusca, ela vai adentrar a República de uma forma muito parecida com o que era. Ela vai se modificando. Nós vimos, nós estudamos todas as modificações, né? Porque vai entrar o lado social, o lado econômico, enfim, vai entrar uma série de, de ideias, de evoluções, porque o mundo está em movimento, o mundo é dialético. Por isso que eu volto a falar da dialética. Então, esse modelo social, ele foi, na sua maior parte, transferido para Roma, tá? Onde a nobreza patrícia dominante de um lado, clientes e escravos de outro. Tá? Então, vamos falar um pouco aqui sobre a estrutura da sociedade romana arcaica. Né? Então, também que nós estudamos lá no primeiro período. A família primitiva era uma unidade econômica, social e fundamentalmente religiosa. Tá? O chefe da família era o pater familias. Né? Ele detinha a autóctones, né? A autoridade, vai lhe conferir um poder ilimitado sobre as mulheres, os filhos, os escravos e os bens da família, os réis familiares. Tá? Então, vai competir a ele, ao pater família, ao chefe, a administração dos bens da família, né? A orientação da atividade econômica. Né? É muito diferente do que a gente vê ainda nessa estrutura patriarcal que nós vivemos, tão diferente assim, ou é muito pouco diferente. Né? Ainda vai lhe ser reservada, né, a esse pater família, a função de sacerdote, né, a sacra família, que é um poder quase ilimitado de poder vender até o próprio filho como escravo. Então, vai haver essa passagem, esse governo da monarquia, para a república. Né? Então, a república, nós temos aqui o Estado público e as lutas sociais. Nós vamos, nesse primeiro momento, vamos se confrontar com essa criação desse Estado público, como é que vai ser esse Estado público, como é que vai se comportar esse Estado público. Obviamente que vai haver as lutas sociais que nós também estudamos. Né? Então, nós temos as funções administrativas, né? O cônsul para a cidade, o segundo cônsul era mais para defender o exército, né? Os pretores, que eram da justiça, os censores, que eram os dados, né? Os questores, com a arrecadação, a edis, que era o policiamento e as festas, e o ditador, que tinha uma função específica, bastante específica, numa época de guerra. Né? As instituições administrativas eram o Senado, que era vitalício, a Assembleia das Tribos, a Assembleia da Plebe, vamos falar depois de cada uma, tá? A Assembleia Centuriata, o Tribunato da Plebe, a Lei das 12 Tábuas, a Lei Camuléia, a Lei Litíssima e a Lei Poetélica. Tá? Então, isso tudo aí eu botei aqui no slide aqui algumas, só para vocês, os pontos básicos dessas leis. Né? Então, as lutas sociais, essa era a formação dessa instituição administrativa. Tá? Então, as lutas sociais
na Roma arcaica. Vai ser de extrema importância, essas lutas de ordem entre patrícios e plebeios. Então, vai se começar uma ideia onde um tem muito privilégio, outro tem pouquíssimo privilégio. Essa luta, né, entre ordens ou entre classes, né, eu deixo à vontade, porque existe sempre esse embate, né? Eu já falei isso para vocês, nós vamos estudar isso quando a gente der a romanização, sobre ordem e classe. Se a gente é errado falar ordem, errado entre aspas, tá? Ou errado falar classe. Então, nós vamos trazer um debate historiográfico aqui, onde o Geza Alfold vai falar em ordem, ele não entende como classe, e o Thompson vai trazer como classe, e ele não entende como ordem, porque ordem ele acha que essa é uma escabotear um termo que ficou muito preso a um determinado filósofo e a uma determinada época. E isso é de uma ignorância muito grande, perdão até a palavra forte, porque não foi Marx que inventou classe, não foi Marx que falou sobre a classe primeiro, não foi ele simplesmente dissecou essa ideia. Ele simplesmente aprofundou, verticalizou, né? E levou aquilo adiante. Por isso, fala da dialética. Ele pega uma coisa que já existe e ele transforma. Porque, eu estava falando para o Júlio, muitas pessoas não entraram. Você quer ser um ser que tem uma... Ai, meu Deus, encha a paciência. Desculpa. Voltou? Ah, tá, beleza. É, eu estava no. Tá. Eu estava. Porque, na verdade, as lutas, né? Você pode falar de ordem, de classe, elas já vinham do passado. Né? Quando Marx vai estudar, ele vai estudar também em Roma. Muito pelo contrário. O contrário, ele começa em Roma. Né? Ele começa com essa ideia das lutas aqui. Logicamente que isso ficou estabelecido num determinado contexto e tal, e meio que a própria academia, algumas pessoas rejeitam essa ideia e outras não, mas é um movimento, né? É a dialética. Falei com o Júlio no início sobre o que era a dialética. Né? A dialética a gente pega, transforma, preserva, nega, preserva e dá o salto de qualidade que é a superação. Tá? É diferente do que foi dito para todos nós, né? Inclusive até na própria faculdade, que Hegel instituiu a coisa da tese, antítese e síntese. Né? Isso é uma estrutura muito mais kantiana, muito mais de Kant do que de Hegel. Hegel ele não faz isso porque Hegel é extremamente dialético e a dialética está dentro da própria coisa. Então, eu falei para o Júlio lá no início, falei para ele, se você é um ser dialético, você entenda que todo objeto ele é contraditório. Todo objeto ele é contraditório. E a sua missão é em busca dessa contradição. Tá? O ser lógico formal, né? Aquele pensamento lógico e formal, ele vai indo pela sequência lógica aristotélica do movimento, né? Início, meio, fim, início, meio, fim. O dialético não trabalha o anti-Aristóteles, ou seja, que Brecht estudou muito no teatro dele, era um teatro não aristotélico, ele dizia que era não aristotélico porque ele não trabalhava início, meio e fim, ele trabalhava fim, meio, início, ele dava um exemplo, se você chegar na rua, tiver uma pessoa atropelada, você perguntar o que aconteceu, o cara não vai falar, não, o cara saiu do prédio, ele atravessou a rua, veio um carro, bateu, ele caiu e ele foi atropelado. Isso é uma leitura aristotélica, início, meio e fim. Na vida, ele vai falar assim, pô, o cara atravessou a rua, o carro bateu. Bateu, mas como? Ele saiu dali. Você vê que é toda uma história não aristotélica. Nós, no nosso ser, no sentido, sem pensar, a gente acaba sendo muito menos aristotélico do que a gente imagina, né?
No cinema veio depois o Tarantino, né? Trouxe uma coisa antiga que todo mundo ficou impressionado, encantado, que foi fazer aquele Reservoir Dogs, que foi um filme que foi um colosso, trazendo uma leitura não aristotélica. Então, a coisa que começava no meio, depois ia para o fim, depois voltava para o início. Né? Isso, com a nossa ideia lógica de princípio, meio e fim, a gente não consegue entender. Né? O, o, o Raul Seixas, na música Gita, ele escreve: eu sou o início, o meio e o fim. Né? Ele faz uma leitura dessa também, muito interessante. Então, é para a gente pensar isso mesmo. Né? Então, voltando aqui, a luta de ordem entre patrícios e plebeus dura mais de 200 anos. Tá? Essa luta vai durar 200 anos e condicionou o futuro da sociedade romana. Foram algumas fases. Né? A primeira fase dessa luta situa-se no século V, onde os plebeus se organizaram em grupos independentes em oposição ao patriciário. Percebe que é uma estrutura bastante primitiva. Na segunda fase, final do século IV, início do III, foi alcançado um equilíbrio entre esses dois grupos, que deu uma origem a uma nova elite, que também nós estudamos, né? Os nobilitas, enfim, nós vamos chegar lá. A organização arcaica de Roma, que já perdeu parte da sua rigidez, né? A rigidez do patrício e do escravo, ela vai se dissolver durante essa segunda parte. Ela vai se misturar, instituindo uma nova estrutura social, ou uma nova organização social, como vocês queiram. Tá? Então, a partir desse momento, né, haviam dois grupos de poder. Né? Olha como é que as coisas vão, olha como é que as coisas elas não são ordem. Né? Elas são, eu vejo, pelo menos, muito mais classe. Porque a ordem dos plebeus, eu concordo, beleza. A ordem dos patrícios, também concordo. Só que aí é que entra o ser humano na história tão incoerente ou tão humano, vai acontecer uma divisão entre os plebeus. Né? O plebeu rico e o plebeu pobre. E aí vai haver o quê? Vai se dissolver e vai se transformar em outras classes. Né? A gente pode botar num grande grupo a classe média, mas você não pode falar que o cara que é da classe média baixa, ele é o mesmo da classe média alta. Né? Apenas o nome é classe média. Se a gente quisesse resumir, é pobre e rico, ou rico e pobre. Né? Mas a gente tenta, a sociedade, na sua superestrutura, ela tenta sempre acomodar o coração e o sentimento das pessoas. Então, meu filho, você é classe média, né? Você não é pobre. Ele se sente participante de uma classe da qual ele não faz parte. Ele não faz parte. Mas vamos ver aqui. Vão surgir cabeças. Essas cabeças vão ser cortadas, porque essas cabeças vão falar, não é bem assim. Eu não pertenço, eu não sou mais plebeu rico e plebeu pobre. Entendeu? Vamos botar um outro nome nisso aí. Então, os ricos lutam pelos quê? Pelos direitos políticos, pelos acessos às magistraturas e pela a igualdade com os patrícios no Senado. Esses plebeus enriqueceram, mas o sangue não era azul. Então, esse é o problema. Não podia ir para o Senado. Eles vão perceber isso, porque as magistraturas, os direitos políticos, as leis, elas são leis feitas pela camada da elite. Até hoje, as leis fazem parte de um princípio chamado superestrutura, onde nós temos ali a ideologia, onde nós temos a religião e onde nós temos as leis. Né? Aí nós temos a infraestrutura. Aí todo mundo, né, pensa, e essa é a leitura mais vulgar que tem,
da superestrutura e da infraestrutura, que a superestrutura, ela determina a infraestrutura, ela não determina a infraestrutura. Quem determina quem é a infraestrutura que determina a superestrutura. Aí você vai falar, professor, tu enlouqueceu. Como é que pode um negócio desse? Está invertendo. Eu estou fazendo um olhar de alguém. Qual é a ideologia que sobe lá para cima? É a ideologia da classe dominante. Então, ela faz, sobe de elevador, vai lá para a superestrutura. Qual é a religião que vai lá para cima? É a religião da elite. Sobe lá para cima. Qual é as leis que vão lá para cima? É a lei que foi feita aqui, na classe dominante. Olha só. Então, a superestrutura, que hoje a gente poderia falar que é o Estado, né? Ele foi determinado pelos valores dos componentes da infraestrutura. E ele vai reger, ele não vai determinar, ele vai reger a infraestrutura. A infraestrutura determina, ele estabiliza e rege. Ele só rege. Porque se aqui embaixo eu fizer uma revolução e mudar essa ideologia, mudar essas leis, vai subir para a superestrutura e a superestrutura só vai comandar. Deu para entender isso? Não. Lógico. Mas é, exato. Só que eles põem na sua cabeça que isso já foi dado, que só existe essa forma de governar e de existir, porque isso é dado. Aí você fala, é dado por quem? É um dado divino? Entra a religião para isso. A religião entra para acalmar. Se você se interessa profundamente sobre isso que eu estou te falando, você não pode, você tem que chegar agora, acabar a aula. Acabou a aula, você entra ali na livraria e compra a essência do cristianismo do Ludwig André von Feuerbach. É um choque na sua vida. Sua vida, você vai me xingar até, porque a sua vida vai se transformar. Vai se transformar. Você lê esse livro, a sua vida vai se transformar. E você vai entender o princípio da dialética e o princípio da alienação. Feuerbach. A essência do cristianismo. Aí você vai entender isso. E você pode levar isso depois para. É caro, hein? Cara, é. Isso, essa é por aí, sem prata. Tá? Para professor, isso é caro. Para você, estou brincando. Entendeu? E é um livro delicioso de se ler. Delicioso. Tá? E porque você vai ler Hegel, por exemplo. Hegel, que eu também vocês têm que ler, só que Hegel é difícil. Hegel você tem que ter aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo, tá vendo? Isso aqui é um manual. Estão vendo ou não? Tá. Isso aqui é um manual para ler a fenomenologia do espírito de Deus. Você precisa de um manual para ler. Professor, eu ouvi falar que o Heidegger, que é discípulo dele, é mais complexo ainda. Cara, o alemão diz que sim. É Eu ouvi verdade o que você está dizer, né? falando. O povo alemão acha, mas não é. Se você ler os dois, você vai me dar com. Esse talvez seja o livro mais difícil da humanidade, cara. A fenomenologia. Esse aqui é Para Ler a Fenomenologia do Espírito, do Paulo Menezes. É um guia, da qual eu vou utilizar uma coisa parecida com isso para vocês no trabalho final, não disso aqui, ó. Esquece, tá? Usar o protocolo de leitura. Vocês entenderem que eu não quero que eu quero que vocês saiam sabendo fazer um protocolo de leitura. Tá? Eu vou explicar o que é isso. Fica tranquilo. Hum. Ah. Então,
Tá, eu não tenho como fazer, né? Tá, tá. Não, mas eu não vou dar falta. Não, eu não vou dar falta para ninguém também, porque acho nem correto isso. Acho que cada um tem que, né? Não tem que ficar aqui de babá, né? Cada um faz aquilo que é horrível. Eu acho. Pois é. Então, voltando aqui a Roma, né? E a gente nem sai de Roma, quando a gente fala essas coisas, isso é importante. Então, eu falei que os ricos lutavam pelos direitos políticos, né, pela magistratura, e os pobres, os plebeus pobres, pretendiam melhorar o quê? A sua situação econômica, a sua posição social, através da resolução de alguns problemas das dívidas, uma participação modesta na posse da terra, que é o ager público, lembra aquilo? O ager público era para ser, ele vem da expansão romana, ele é para ser dado para as pessoas. Existe uma lei para isso e ela nunca é cumprida. Por quê? Porque a lei, ela é uma lei feita por, sei lá, para aquele que detém o poder. Né? Você não faz uma lei para ser contra você, você só faz lei para te beneficiar. Entendeu? Então, você ali, você vai vendo que há um processo, né, de amadurecimento de revoltas. Né? Quando Roma perde essa proteção das poderosas cidades etruscas, né, vai acontecer isso nesse processo, né? Isso muito devido ao último rei, né? Quando se expulsa o Tarquínio, o soberbo, e ela vai ficar exposta aos inimigos, de uma certa forma. A gente lembra bem que a gente trabalhou isso. Ela vai ficar muito exposta. E essa exposição, né, vai criar uma força militar. E essa força militar, aquela que vai te defender, aquela que vai botar a cara, aquela que vai ser a primeira no combate, é o rico? Não, não é o rico. O pobre. O pobre é que vai lá para frente. O pobre é que sai a infantaria. Ele que vai até primeiro. É o rico fica lá atrás. Tá? É o peão no jogo de xadrez. Né? O peão vai lá para frente para proteger os que estão atrás. É a vida, é assim. Né? Os porto-riquenhos, quando iam para a guerra, ele é um protetorado. Né? Existiam dois lugares ali que os Estados Unidos da América queria fazer como protetorado, que era Porto Rico e Cuba. Um se revoltou e virou um pária do mundo. O outro achou lindo e virou aquele cara que é explorado e é o primeiro a ir para a guerra, que não tem garantias nenhuma, que não tem porcaria nenhuma, entendeu? Que é visto como um cidadão de quinta categoria, né? Ou seja, que perdeu a sua soberania, que vendeu a sua soberania, mas ali é um país lindo, maravilhoso, e não tem um ditador sanguinário. Né? Só tem no outro que resistiu. Voltando às vacas magras, a força militar da plebe vai reforçou, né, uma consciência de grupo social. Né, e vai estimular uma atividade política. Como diz Newton, a terceira lei, toda ação corresponde a uma reação, em sentido contrário. Quando você quer fazer uma coisa, você acaba estimulando essa consciência de um grupo dentro de um universo extremamente complicado, que é a defesa. Tanto é que eu não sei se vocês lembram, que quem vai pagar, quem vai comandar o exército vai ser Augusto. Augusto pega isso como uma primeira ideia dele, é que o exército esteja com ele, que o exército defenda ele, que o exército seja fiel a ele. Né? Porque o exército é feito de pessoas de baixa renda, pessoas de baixo extrato social. Tá? Então, tem que haver alguma forma de você trazer essas pessoas para você. Aí a superestrutura ela é super poderosa em trazer isso através da religião, principalmente. Né? Então, você não fique triste, porque aqui você não pode ter nada, mas no reino do céu você terá. Né? Mas nenhum rico quer morrer, né? Porque o paraíso é ser rico na terra. Né? Então, o primeiro êxito dos plebeus foi a criação de uma organização de autodefesa, tá? E de luta política.
Tá? E também a sua constituição como um grupo social em posição nobreza. Está aí um grande perigo. Você pega pessoas que são do combate, já fazendo um grupo social em oposição à nobreza. Né? Logicamente que isso mais tarde vai criar, mais tarde, sai de Roma, volta aqui, vai criar um problema seríssimo lá na Europa, muito adiante, lá na modernidade, na contemporaneidade, sobre grupos sociais de oposição à nobreza. Então, segundo a tradição, foi no ano de 494, mais ou menos, que foi criada a instituição chamada Tribuno do Povo. Foi dada em um contexto na qual esses plebeus aproveitaram de uma ameaça estrangeira, né, na cidade de Roma, e os plebeus ali, ao defender Roma, exigiram a criação de um cargo político exclusivamente controlado por plebeus, né, que vai ser os tribunos da plebe, que poderiam vetar qualquer lei que ferisse os interesses dos plebeus. Então, aqui vocês vão percebendo que já há uma grande reação, e essa reação vai se institucionalizar numa magistratura. Essa magistratura ela é feita para defender aquelas pessoas. Então, no mundo moderno aqui, eu vejo muitas pessoas falando aqui, Associação de Trabalhadores, enfim, sindicato, obrigado. Hoje a coisa não está boa, não. O sindicato, por exemplo, eu vejo pessoas falando assim, vamos ter que acabar com o sindicato, porque o trabalhador ele pega o seu dinheiro e dá para esses vagabundos fazerem dinheiro. Se você for sozinha lá fazer uma reivindicação de salário com o seu patrão, ele te põe para fora. Põe para fora. Se você for através do sindicato, ele não põe você para fora, vai negociar com você. Então, o sindicato é de extrema importância quando se confrontam pessoas que não têm poder com pessoas que têm poder. Duvido que um professor fale, vou fazer uma greve aqui, eu sozinho. Faz? Duvido. Ele só faz porque tem um sindicato bastante forte, e esse sindicato vai responder pela classe. E essa classe tem força quando ela é representada num único sentido, numa única coisa, a classe, os professores. Então, aqui é o Tribuno da Plebe. Então, apesar dessas primeiras conquistas, a tradição oral nas leis romanas era controlada por quem? Patrícios. Então, como a lei era oral, ela podia orar. Eu falei que era assim. Não está escrito. O que não está escrito, não tem importância, não tem validade. Não está escrito. Então, eles continuavam prejudicando os plebeus. Tá? Então, fazendo pressão contra os patrícios, né? Os plebeus conseguiram, a pressão, tá vendo? A formulação de uma lei escrita. Você vê que os ganhos é um processo, né? Você vai ganhando umas casas, sobe outra. Né? Então, essas leis escritas foram criadas mais ou menos em 450, né? Antes da Era Comum, ficaram conhecidas, são famosas como as leis das 12 tábuas. Ela é bastante conhecida, ela vai ser extremamente contraditória, né? Não se tratava de uma legislação favorável aos plebeus, mas elas fixavam as escritas dos direitos vigentes ali, que já era muita coisa, porque nem isso eles tinham esse direito. Então, não foi uma lei para os plebeus, não. Continua sendo lei para quem faz a lei. Lei é para quem faz a lei. Ela está ali, ó, bonitinha na superestrutura. Entendeu? Se você roubar um pão, tu vai preso. Se um cara de Porsche matar um motociclista, não acontece nada. Né? Não sei se a sociedade
se reúne, se escandaliza daquilo, mas ele vai ter um bom advogado, ele vai ter um habeas corpus, ele vai responder em casa, ele vai pagar, vai pegar penas muito mais brandas do que se fosse, porque as leis foram feitas para isso. Tá? Então, o princípio de que todo cidadão podia comparecer perante a justiça, o direito a um defensor, era a garantia dos pobres e dos fracos. Então, eles tinham esse direito, já é um direito maravilhoso. Né? Hoje, se você não tem dinheiro nenhum e você cometer um crime, o Estado é obrigado a te dar um defensor. Tá? Obviamente que o defensor ele vai estar ali, cercado de advogados de alto gabarito, de alta influência, e que não vai ser também muito veemente na sua defesa, enfim, não tem porquê. Né? Ele não está recebendo nada, ele não está ganhando nada, ele está simplesmente cumprindo uma lei ali e fica muito pro forma apenas. Né? Então, com a lei dessas 12 tábuas, passou a reconhecer a fortuna, essa lei passou a reconhecer a fortuna como critério de estratificação social. Tá? A divisão entre proprietário e os que nada possuíam. Né? Vai agradar a quem? Vai agradar aos plebeus ricos. Lógico, os plebeus ricos enriquecer, são os novos ricos. Né? Eles vão ficar muito mais ricos até do que os aristocratas. E aí essa lei passa a defender os interesses dele. Né? Então, isso está presente aqui no nosso dia a dia. Um outro aspecto importante foi que os plebeus ricos conquistaram uma posição social elevada, tá? Correspondia à sua importância econômica e às suas ambições políticas. Não adianta você ter uma classe que não é representada. Né? Por mais ricos que eles possam ser, se eles não são representados, eles perdem força. Então, eles passaram também a ser representados, porque essa representatividade transforma para eles em aspectos materiais, ou seja, vão ganhar alguma coisa, é o agir público que não é dividido como deveria ser, então vai para essas grandes fortunas, os impostos, enfim, eles vão ter domínio sobre todas essas questões da economia, né, do dia a dia, que vai transformar eles em cada vez mais ricos, mais poderosos, né, e o outro cada vez mais pobre, mais dependente. Esse grupo dominante da plebe, ele foi reconhecido pela nobreza, lógico, a nobreza adora reconhecer quem é rico e quem pode ser um potencial aliado. Né? Eles adoram isso. É uma forma que eles estão vendo que não vão conseguir derrotar eles, então eles passam a ser aliados. Aquilo que eu não posso derrotar, eu vou ser aliado. Sempre com uma desconfiançazinha, porque eu sou sangue azul, você não, mas, sendo meu aliado, eu podendo manter o meu status quo, já é para mim importante, porque eles viam naquele movimento um movimento já de insatisfação. Então, essa aliança vai se exprimir, primeiro, na abolição da proibição dos casamentos entre a nobreza e o plebeu. E aí, quando um plebeu vai casar com uma nobre, vai acontecer uma outra classe social. Né? Então, nós vamos entrar aqui agora na crise da República, né? Aqui o contexto das guerras eu botei aí púnicas riscado, tá? Porque é cartaginesas, mas eu deixei púnicas para vocês sempre ficar com essa coisa na cabeça, né? da pública. O expansionismo, o Mare Nostrum e o fortalecimento do exército, aquilo que eu falei. Então, esse é o contexto. Tá? Aí eu também falei para vocês que a virada de Roma como grande potência vai ser depois das guerras entre Roma e Cartago. Né? Então, havia o interesse comum dos grupos em resolver os problemas sociais, e a expansão foi esse mote que deu essa união. Mas precisava de expansão.
Se os grupos sociais estão crescendo, se os grupos sociais ricos estão crescendo, eu preciso também de espaço. Então, espaço de novos escravos, de butim de guerra, de, de imposto. Tá? Então, a reforma desse sistema social romano pela via da legislação vai coincidir com esse início do período expansivo. Olha o que eu falei. Via legislação. Não há transformação na ordem. Não há transformação na ordem. Se você quiser transformar um sistema social, um sistema político, um sistema econômico, só existe uma maneira, que é a revolução. Você não transforma nada pelo voto, você não transforma absolutamente nada por uma nova legislação que está dentro daquela ordem. Daquela ordem. Não existe isso. Né? Você pode ser um Estado que for, pode ser um Estado islâmico, pode ser um Estado cristão, pode ser um Estado ortodoxo, pode ser com a economia assim, com a economia assada. Desde que você cumpra aquelas exigências que são estabelecidas e os princípios para que o sistema capitalista permaneça. O sistema capitalista precisa de um terreno, né? Aqui eu estou saindo um pouco, precisa de um terreno para que ele germine. E aqui é a mesma coisa. O sistema dessas classes sociais, ele precisa de um terreno, ele precisa. Esse terreno, muita gente fala erradamente que o capitalismo vai surgir da Revolução Industrial. É absolutamente errado isso. Não tem absolutamente nada a ver. Só existiu a Revolução Industrial porque já existia um projeto de capitalismo. Não é o inverso. Porque você tem que semear a terra para plantar. Eu não posso ter abacate antes de plantar o abacate. É impossível. Eu tenho que germinar a terra, plantar o abacate, para que ele cresça. Então, eu tenho que deixar aquela terra que ela seja favorável àquele regime, aquele sistema social, aquele sistema econômico, político, etc., cultural, para que ele germine. Ele não germina do nada. Não existe. Né? Um grupo aí levou o cupuaçu lá do Amazonas lá para a Europa e lá não germina, porque o ambiente ali não germina, as condições da terra não são para isso. Ele vai germinar no norte do país. Eu até plantei um cupuaçu aqui em Cabo Frio, até nasceu, mas nasceu tão pequenininho, todo esquisitinho, com pouco gosto, porque é uma região de praia ali, provavelmente não era aquele terreno adequado. Então, as guerras vão ser a razão, né? As guerras vão ser a razão das conquistas. Né? Eu quero conquistar, então eu conquisto através da guerra. Acabei de falar, você conquista através da revolução. Eu não vou chegar lá e bater na porta. Ô, Cartago, beleza, vou entrar aí, beleza? Não vai entrar aqui, beleza. Tá? Vai entrar aqui, você não vai entrar na beleza, não, amigo. A gente vai brigar. É assim. Então, a modificação ela é feita por guerra, nessa época, feita por revoluções hoje. Se não for feito assim, não tem mudança, não. Não existe mudança, não. Aí o cara veio, vou fazer aqui eu escutei o Milei falando, não, é um anárquico capitalismo. Isso é de uma imbecilidade, isso é de uma indecência semântica de tal ordem que me dá vergonha, porque são duas coisas que jamais podem se unir, a anarquia com o capitalismo. Então, esse anarcocapitalismo é só da cabeça daquela figura, aquele espantalho esquisito, porque não existe possibilidade, não existe essa possibilidade. São coisas completamente diferentes. A anarquia é completa extinção do Estado, ao passo que o capitalismo precisa do Estado. Ele não vive sem Estado. Portanto, é uma maluquice da cabeça daquela figura esquisita que é o Milei. Então, essas guerras eram importantes para que houvesse essa expansão, que houvesse esse desejo de butim, esse desejo de terras, esse mais dinheiro, mais escravos, e etc. A organização social de Roma, no século III, né, antes da Era Comum,
no ponto de vista econômico, Roma ainda era um Estado agrário primitivo. Ainda é. Uma população dependente da agricultura e da pecuária. Essas duas atividades eram atividades que a gente encontrou lá nos Etruscos. Tá? Você vê que o processo ele é lento. Então, a principal demonstração de riqueza neste período, estava na posse da terra. O que muda hoje? Né? A posse da terra. Você só ouve falar propriedade privada, propriedade privada, propriedade privada. Só que a propriedade privada é dos meios de produção. Sua casa não é propriedade privada, no sentido que a gente entende como sociedade privada dentro de um sistema econômico. Não, o cara vai... eles são contra a propriedade privada, vão tirar minha casa. Casa não é propriedade privada. No sentido... É isso aí. É. Porque eles entendem a casa como propriedade privada. A casa é casa, ela não entra com... Tanto é que, eu não sei agora, porque ia mudar isso aqui, se você tiver uma dívida, a tua casa não entra na dívida. Né? Quem tira a tua casa é banco. Tira a tua casa é banco, não paga para tu ver. Faz um financiamento e não paga para ver quem que vai tirar a tua casa. A sociedade, quando a gente fala, a posse da terra, quando a gente fala de propriedade privada, é propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção é a fábrica, isso é que é propriedade privada. Os meios de produção. Então, após a Primeira Guerra cartaginesa, romana, cartaginesa, ou púnica, provocou uma diferenciação dessa esfera econômica, que vai ser acelerada pela vitória sobre Cartago, e vai dar a Roma um status de potência marítima. Ela vai ser denominada, por muitos historiadores, como a rainha do Mediterrâneo. Né? E isso vai ter consequências bastante importantes. A aristocracia, que era dominante pelo fato de possuir o domínio político, né? As magistraturas, que eram os senados, as assembleias do povo. Né? Isso vai começar a se transformar em outras atividades. Tá? O acesso a essas magistraturas até esse momento era um privilégio da aristocracia. Né? Os membros que possuíam eram aqueles membros extremamente ricos. Eles só poderiam obter cargos se eles fossem desta camada da sociedade, dessa classe social. Né? E eles passaram a contar com o quê? Com uma grande quantidade de clientes. Né? E os clientes eram votos, e esses votos poderiam decidir uma eleição. Eu, quando falei que o voto não decide absolutamente nada, porque se você for ver hoje, nós aqui não podemos ser candidatos, podemos, mas não vamos ganhar. Primeiro, que é uma soma infinita de dinheiro. Outra coisa que é a anonimata do partido, ou seja, o cara que ganhou mais votos vai passando para o segundo, para o terceiro, e essa anonimata bota você lá atrás, entendeu? E você só entra para ser candidato porque eles precisam de uma codificação para receber o salário, a verba eleitoral. Então, você acaba sendo uma bucha ali. No máximo, eles vão arrumar um carguinho para você depois. Tá? Então, o próprio acesso, lógico que acontece, né, caso, né? O pipoqueiro, de não sei o quê, conseguiu se defender. E ele vai morrer ali, e ele vai ser sucumbido por aquelas outras 300 pessoas que não pensam como ele. Então, a aristocracia que determinava qual o conteúdo dessa religião. Olha como é que eu falei lá atrás de superestrutura. Então, que religião é essa? Sou eu que determino. Né? A infraestrutura vai determinar. Essa infraestrutura tem uma ideologia. Essa ideologia é da classe dominante. A classe não dominante tem ideologia, ela só não prepondera. Ela fica para ele mesmo. A que prepondera no Estado é a classe dominante. E a religião é a mesma coisa. Então, a aristocracia vai determinar qual o conteúdo dessa religião. E a religião ela é feita para que você fique com o seu coração tranquilo,
porque você vai ser recompensado depois da morte. Podem te explorar à vontade. Deixa que um dia, nada como um dia atrás do outro, nada como não sei o que lá, nada, são frases feitas. Na verdade, você tem que brigar por isso, né? Vão aparecer pessoas aqui brigando, vão aparecer pessoas brigando e morrendo. Porque se você mexe naquela estrutura, você é uma pessoa não grata àquela estrutura. E se você não reza com aquela estrutura, amigo, você vai morrer, ou vão fazer alguma coisa para que te caçem os teus direitos, etc, etc, e a gente vê isso o tempo inteiro. Só que a gente também, por não ser, eu sempre falei, o ser dialético, todo objeto tem sua contradição. Não se deixem envenenar por Demétrios, por Castanhede, por os jornais da Globo, Estadão, não se deixem. Quando você lê uma matéria, por favor, faça um exercício. Faça um exercício. Contradiz aquela matéria. Pensa naquilo. Aprofunda aquilo. Por quê? Quais são os interesses que estão por trás do que essas pessoas estão falando? Há interesse. Há interesse. Né? Os interesses são muito claros. Né? Num determinado momento, você passa a entender esses interesses com mais facilidade. Mas para isso você tem que estudar muito. Para isso você tem que se aprofundar muito. Para isso você tem que verticalizar o seu pensamento. Para isso você tem que ser um sujeito crítico. Para isso você tem que fazer críticas imanentes. Você não pode fazer críticas lógicas. Entendeu? Isso é importantíssimo para você que é um historiador, para você que é um pesquisador, para você que é um ser pensante. Não deixe as pessoas pensar com você. Você vai ver isso o tempo inteiro. O tempo inteiro as pessoas vão querer que você pense como elas. Não. Não. Apenas verticaliza. Eu não estou aqui mandando você verticalizar, inclusive o que eu falo. Óbvio que sim. Mas verticaliza. Veja onde está aquilo. Por que tem esses interesses. Isso só através de muita leitura, só através de muito conhecimento. Eles não deixam chegar a você. Né? Hoje, você brigaram-se tanto pelos impostos, os produtinhos chineses até $50, mas os livros têm impostos caros. Por quê? É importante que tenha imposto. Né? Não é importante que você leia certas coisas. É importante. E isso não vai fazer bem ao próprio sistema. Então, como eu falei, a aristocracia determinava qual o conteúdo dessa religião e qual a relação com os deuses. A aristocracia, fornecia os sacerdócios para o Estado. Era a tradição nobre que determinava esse comportamento religioso. É muito importante, porque a religião é um componente extremamente que aliena a pessoa do momento. E alienar, por favor, não é não saber, nada disso. O meu conteúdo, minha ideia de alienação que eu posso para vocês você está fora. Quando você aliena um carro, né? Eu comprei um carro, aí eu vou alienar porque eu não consegui pagar, então ele sai de mim. Alienação é quando uma coisa sai, uma ruptura, e eles fazem isso depois, eles tentam te alienar, então eles te tiram do pensamento para que você entre e pense que aquela religião pode responder às tuas questões. E ela não pode responder. Ela não vai responder às tuas questões. Ela responde uma questão, se responde, ela responde uma questão muito universalizada. Então, o que serve para mim, serve para você. E não é verdade. O que serve para mim, não serve para você, ou nem sempre serve para você. Então, as respostas são universais. Desconfie de tudo quanto é respostas universais. Que é aquele cara que fala, vou comprar esse livro de coach, Como Ser Feliz.
E aí o cara bota lá, como ser feliz. E o que é felicidade para mim e o que é felicidade para você? Né? Eu tenho certeza que a felicidade para nós dois são completamente diferentes para nós. Somos completamente diferentes. Eu fico extremamente feliz hoje como o Corinthians ganha. Eu tenho certeza que vocês, é contra o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras. Entendeu? Então, felicidade é uma coisa que ela é muito individualizada. E não é um livro que vai determinar, né, e vai falar o que você tem que fazer para ser feliz. Então, livros de coach são livros maravilhosos para te alienar, te tirar do processo, te fazer uma ruptura de você com o processo. O conceito é que é importante. Né? A alienação ficou assim, então o cara que vê novela ou vê um filme, ele é alienado. Não tem nada a ver com isso. Um povo que não vê um filme, que não se diverte com uma novela, que não se diverte com uma piada, que não se diverte com uma partida de futebol, ele é um povo triste. Não é isso alienação. Não é nada disso. Você não pode só ver futebol, você não pode só ver novela. Isso é outra coisa. Mas você vê as coisas, isso não tem absolutamente nenhum grau de alienação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Pode ter certeza disso. Então, voltando aqui, o domínio da aristocracia senatorial, né? Seria inconcebível sem uma base econômica que o garantisse. É aquilo que eu falei da terra. Se eu não tenho as bases que faz com que eu possa existir, que eu possa existir mesmo, elas não vão, elas têm que me dar essa garantia. Então, essas bases vão continuar sendo o quê? Porque não adianta falar, as bases, tá? Que bases? A gente não trabalha com essência, trabalhamos com materialismo histórico. Então, o materialismo histórico não trabalha com ideias universais, ele trabalha com o concreto. E é muito fácil falar, sem as bases econômicas que garantisse o domínio da aristocracia senatorial, ela não existiria. Que base? Essa frase é bonita, mas ela não te dá absolutamente nada. Essas bases são o quê? É a posse da terra, né? É a posse da lei. Né? Apesar da lei Licínia ter impedido a formação de grandes domínios territoriais, a nobreza senatorial continua a ser a camada dos mais ricos. Ela continua a pegar aquela lei e não transformar ela em realidade. Então, é uma lei que a gente falou para inglês ver. Ela não tem a materialidade. É isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Porque você vai ser sempre ludibriado com palavras bonitas, né? A base. Base. Que base? Anarcocapitalismo não existe. A lei da ferradura do Ricardo não existe. Isso é uma mentira. Isso é só para você achar que, não, mas quanto mais aumenta o seu salário, mais aumenta as coisas, isso é mentira. Isso é para você falar, não, deixa o meu salário assim, já que aumentar tudo, deixa como está, porque o meu aumenta um pouquinho, tudo aumenta. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Logicamente que isso é uma outra aula de 2 horas para falar, mas não é verdade isso. Tá? Então, o século III, antes da Era Comum, a aristocracia romana, que já era poderosa, e para conseguir manter esse domínio, manter essa diversidade política, social, cultural, ela se estabiliza nessa ideia e traz consigo os aliados que vão ficando cada vez mais ricos, que são os plebeus. Então, o Estado romano, governado por essa aristocracia, vai se tornar, após 2 guerras contra Cartago, uma potência vitoriosa. Falei que Cartago é ali o X da questão. Né? Eu me lembro de ter falado para vocês numa aula que eu estudava lá o Estado de Israel, e aí eu quis saber por que Roma bateu lá, aí depois eu quis saber por que e aí eu fui batendo, cheguei lá em Cartago e falei, está aqui a ideia da expansão. Então, ali vai mudar, inclusive, as guerras de Cartago, né? Ela vai, principalmente a Segunda Guerra, né? Vai ter uma expansão romana para o Oriente, vai se iniciar ali uma época que a sociedade romana vai proporcionar um novo modelo social.
E esse modelo social, quando ele é criado novo, vai gerar o quê? Terceira lei de Newton, uma ação corresponde a uma reação em sentido contrário, vai haver novas tensões sociais. Então, tensão social é uma coisa que vai existir muito na República. Qual é o maior processo de mudança na história social de Roma republicana? Transformação de nobreza numa oligarquia. Tá? Então, vão ser grupos dominantes. A formação de uma camada de comerciantes, empresários e banqueiros. Olha aí os novos ricos. A decadência do campesinato. E a utilização em massa de escravos na produção econômica. As mudanças. Oi? Pois não? É, é, é verdade. Tanto é que, tanto é que e eles não satisfeitos, porque Cartago era uma fênix, né? Ela morria. Eles destruíram e botaram fogo na cidade. Eles destruíram uma etnia. Eles não destruíram, por exemplo, Corinto, eles destruíram a cidade, mas eles não destruíram a etnia. Lá eles destruíram uma etnia, destruíram uma língua, destruíram uma cultura, destruíram uma visão de mundo. Uma visão de mundo. Tudo, né? Destruiu a Cartago. Belenga Cartago. É. E aí não. Isso. Né? E não só isso, o mais legal disso, é legal você falar sobre isso, porque não só houve essa destruição nesse sentido, como houve uma destruição da história de Cartago, dos historiadores, a historiografia. Cartago é conhecida como inimiga de Roma, e ela é anterior a Roma. As contribuições culturais, filosóficas que ela deu, ela passou hoje a ser vista como uma inimiga de Roma. Ela foi inimiga de Roma. Foi uma guerra púnica, uma guerra é como se fosse uma guerra dos enganadores. E púnico é isso. Entendeu? Então, a destruição não veio só da forma física ali, como ela veio depois de uma forma, de uma história única. E isso é muito mais grave. História única é extremamente grave. Extremamente grave. Você vê hoje. Você vê hoje. Você vê hoje os Estados Unidos, a América, falar de democracia, é um tiro no meu coração. Os caras exterminaram os índios, exterminaram os negros para se construir para aquela ida, o caminho para o oeste. Eles destruíram tudo para frente, nem falar de democracia. Eles criaram um manifesto dizendo que eles são enviados de Deus. Olha a superestrutura religiosa. Eles podem levar a democracia, que não existe lá. Lá existe uma plutocracia para o mundo. Eles são perdoados por Deus. Roma já tinha feito isso. Roma falou, não, nós fazemos a guerra defensiva. Entendeu? Então, nós só nos defendemos. Era uma mentira.
das minhas apresentações aí lá nessas universidades, eu fiz um, um fórum sobre isso, uma apresentação sobre a Guerra Justa, né? A Bela Houston. E, não, a gente vai atacar. Tudo para legitimar, entendeu? É o que eu falo. A ideologia, ela esconde, ela oculta, ela inverte, ela naturaliza e ela legitima. Não esquece isso. Tudo que o capitalismo fala que é ruim é ele próprio. Que o socialismo é ruim é o próprio capitalismo. É tudo que é ruim do capitalismo, ele fala que o socialismo. Ele inverte. Ele inverte. Aí ele faz o quê? Para inverter, eu tenho que ocultar. Eu vou ocultar. E agora eu tenho que legitimar. E agora eu tenho que naturalizar. Então, quando você sai na rua e vê um pobre passando fome no frio, morrendo de frio ou morrendo congelado, isso está naturalizado para você. Está naturalizado. Muitos vão falar, não quis estudar, ou não quis trabalhar, vagabundo. Se ele quisesse, ele estaria ali. Tem emprego, tem duas pernas, dois braços, não é forte. É isso. É isso o mundo quer. Lógico. Do lado de Niterói. É, é. Lógico. Lógico. Sim. Então, o sujeito filma uma pessoa sendo agredida, uma mulher sendo agredida, por exemplo, o cara filma, bota na ideia, mas ele não interfere ali. Ele não faz nada. Entendeu? Por quê? Porque naturalizou, cara. Naturalizou. Banalizou. Altamente banalizado. Então, os nossos sentimentos hoje, os nossos valores hoje, são banalizados. Eu sou chamado de comunista porque eu queria uma vida melhor para as outras pessoas. Então, eu sou mal. Sou mal. Uma pessoa ruim. Porque eu não acredito na meritocracia. Óbvio que eu não acredito na meritocracia. Eu fiz um trabalho no colégio, eu participei desse trabalho, era uma corrida. E a corrida era por perguntas. Todas aquelas que você respondia, sim, você dava um passo. As que você respondia não, você dava um passo para trás. E eu, por acaso, entrei, foi uma coisa lá no colégio, uma feira, né? Eu entrei com um casal de negros. Né? E aí, o cara, a primeira pergunta, você tem seguro-saúde? Eu falei, sim. Aí eu andei. Aí o casal dele falou, não, andou para trás. Enfim, foram feitas perguntas sociais, de coisas assim, tem carro, não tem carro, viajou para o exterior, não viajou, fala. Cara, no final, eu estava lá na frente, ganhei a corrida, e esse casal de negro estava lá atrás. Aí, no final, a professora falou assim, o que você achou desse trabalho? Eu falei, eu estou com vergonha. Estou com vergonha de mim. De mim. Porque é exatamente, cara, qual é a culpa que essas pessoas têm? Cadê a meritocracia minha em relação a eles? Nenhuma. Nenhuma. Aí o cara hoje ainda vai discutir, porra, cota, cara. Porra, pelo amor de Deus. É, total, total. Nós somos, por que nós temos culpa? Porque nós somos beneficiários disso. A gente é beneficiário disso.
Agora eu estou fazendo uma guerra lá no museu, porque as bolsas não podem ser mais por meritocracia. Meritocracia entre aspas, né? Meritocracia é quem passa primeiro. Não pode ser mais. Nós estamos brigando lá. Logicamente que estão perdendo a briga, porque eu quero, o meu grupo lá, quer que as bolsas sejam por problemas sociais. O cara consegue fazer um doutorado, um mestrado, se ele não tiver a porcaria de uma bolsa, cara. Ele não consegue. Mas o que consegue? Vai pegar o sobrenome dos professores das faculdades antigas, Viveiro de Castro, Teodoro, não sei das quantas, tudo família rica. Então, nós estamos brigando por isso. Eu não quero, não tem que ser quem passa em primeiro. Tem que ser quem precisa. Eles falam assim para a gente lá, vocês são do grupo dos comunistas. Eu falei, pô, com muita honra. Porque não pode ser a meritocracia, porque não existe a meritocracia. Ela não existe, ela é falseada ali. O cara não é mais inteligente do que aquele passou. Eu tenho um menino lá que ele dá aula em 5 colégios e estuda sem bolsa, doutorado. Está abandonando. Ele não consegue estudar. Ele tem que dar aula em 5 colégios. Vai dar aula em 5 colégios e faz um doutorado. Duvido. Impossível. Ele não tem bolsa. Porque ele é extremamente inteligente. Primeiro aluno dentro de sala de aula, mas não passou em primeiro porque ele não tinha material, tempo de estudar. E aí ganha aquele cara que ficou na praia, que tinha tudo, come do bem e do melhor, passou em primeiro porque teve os melhores. Não. Pode me julgar à vontade. Estão brigando com perder, mas é triste. Mas vamos lá, que senão a gente não acaba aqui, né? Então, essa Segunda Guerra vai assinalar na história de Roma o início desse processo, né? Que vai alterar essa sociedade romana, né? As camadas mais baixas eram as dos escravos, né? Que não gozavam de qualquer direito pessoal, isso vai ser sempre. E eu repito isso para você ver que as sociedades, né, no topo da hierarquia, vai se apresentar a aristocracia. Ela vai estar sempre ali, até ser derrotada e guilhotinada lá na França. Né? Aqui, a aristocracia senatorial. Depois, os cavaleiros, que vão se construir numa segunda camada dessa sociedade, que é os equestres. Né? Eram, na grande maioria, eles, proprietários de terra, empresários, banqueiros. E a camada inferior, quem é? É sempre a mesma, são os escravos. Então, e depois vai ter os lupe-proletários, e vai piorar a situação. Então, a camada superior, né, depois da Segunda Guerra, a aristocracia vai se distanciar ainda mais da massa de cidadãos. E é isso que acontece. Entendeu? É exatamente isso que acontece. Cada vez mais eles se distanciam. Né? Eu vejo que na minha juventude, meus amigos ricos eram muito. A gente conseguia fazer praticamente as mesmas coisas. Conseguia fazer as mesmas coisas. O mesmo clube, o mesmo cinema, ia para o jogo. Né? Hoje, adulto, eu já não consigo mais acompanhá-los, porque eles vão para restaurantes que eu não posso pagar, eles vão para não sei o quê, vão fazer uma festa na Europa. As coisas são diferentes. Por quê? Porque há um distanciar dessa sociedade, cada vez mais vai distanciando, cada vez mais vai se afunilando, cada vez vai se aprofundando a pobreza. Então, vão se criar outras camadas, né, que a gente pode chamar de ordem ou classe sempre, os nobilitas, né, que consiste nesse grupo social que vai surgir a partir da união entre patrícios e plebeus ricos, né? Vai ter uma grande importância na vida política, né, a partir da Camuleia, a lei, que vai permitir, a lei Camuleia, aquela que vai permitir a união matrimonial entre patrícios e plebeus, e com isso ele vai conquistar um espaço político importante. A ordem equestre, que eu acabei de falar, que representa os membros da cavalaria, do exército romano, né? Vão assumir cargos importantes após a sua carreira militar.
Então, essa ordem dos nobilitas, que vão se distinguir dos senadores, né, vulgares e principalmente dos homens novos. Né? O que é esse homem novo? Né? Segundo, de acordo com a tradição, né? Tanto o Senado quanto o consulado ficavam restritos aos patrícios, não é verdade? Então, quando os plebeus obtiveram esse direito de aceder a esses postos durante esses conflitos de ordens, essas guerras, foi constituído esse novo homem, né? Eles chamam de homem menor, né? Que vão ascender ao Senado, né? Continuavam ainda a manter esse poder ilimitado das poucas famílias dominantes, aquele pater-poder, né? Então, esse abismo entre nobilitas e outros senadores vai alargar esse processo, porque eles vão passar em dinheiro esses senadores que outrora eram só membros de uma sociedade, de um sangue nobre, etc, etc. Então, obviamente, que isso vai provocar uma insatisfação das famílias, né? Das grandes famílias, desse grande poder. Aí vai entrar um cara chamado Mário, né? Que era um homem novo, né? Ele se gabava de ter conquistado sua posição social, a aristocracia, né, degenerada. Ele vem do povo, né? Então, vai acontecer alguns conflitos, tá? entre essas classes ou essas ordens, e vão criar tensões no interior dessa oligarquia. Então, vai se explodir ali por dentro, né? Mas ela explode, ela se transforma numa outra coisa, né? Ela não explode e termina. Então, é óbvio que sempre vai existir rivalidade, né? E vai existir, mesmo eles se juntando entre essas famílias nobres e os novos nomes, né? Mas, antes da Segunda Guerra, né, contra os catáragos, eles nunca foram colocados em perigo, né? O sistema era aristocrático. A partir dali, eles vão ser colocados em perigo porque vai surgir uma nova classe, né? Qual seriam as camadas inferiores? Os itálicos, os provinciais, né? Então, a maior parte desses comerciantes de Roma estava inserida nessa camada inferior. Esses comerciantes só vão sobrepor, só vão chegar a um status de plebeu rico se eles enriquecerem, não um comerciante comum, né? Então, uma grande parte desses artífices, né, pertencia a uma camada dos libertos, são os escravos libertos, né? Os escravos libertos também vão adquirir uma outra conotação social. E eles mesmos, né, sendo já escravos livres, já vão olhar o escravo de uma outra forma. É assim a constituição dessa vida, dessa situação que é comandada por seres que se dizem humanos, né? Então, vai acontecer que as coisas vão mudando, esses novos libertos vão conseguindo um status maior e vai se constituir o lumpen proletariado. O lumpen proletariado, que era constituído por uma camada da sociedade de pessoas que nada contribuíam para a produção, né? Que eram dedicadas às atividades marginais, como prostituta, ladrões, etc. Isso a pessoa quer ser um lumpen proletariado? Não, ela é levada a essa situação. Porque para que eu aqui adquire mais poder, quanto mais dinheiro eu tiver, e nessa época se traduzia poder por dinheiro, não que seja um pouco diferente de hoje, eu preciso que tenham mais pobres. Preciso que aquela renda que tem em Roma seja distribuída por menor proletariado. E vai ser ajudado com esmola. Você percebe muito na superestrutura como é que a nossa superestrutura do Ocidente são os cristãos, né? O cristianismo, né? Em todas as suas diferentes facetas,
A gente é muito voltado, e a gente tem isso no nosso imaginário social, que a gente tem que fazer doação, né? A gente tem que fazer esmola, que a gente tem que ser, entre aspas, bom com aquelas pessoas. Então, na verdade, a gente gosta muito de uma esmola, de dar, a gente gosta muito de ajudar, mas a gente não quer verdadeiramente que essas pessoas saiam dessa situação. Porque essas pessoas saindo dessa situação, a estratificação social ela vai mudando. Eu não posso sair de baixo para cima sem afetar o que está em cima. Para sair de baixo, eu tenho que afetar o que está em cima. Então, o que eu faço para que aquelas pessoas não me matem, ou não se revoltem, ou façam o menor número de. Ou que eu vá para o reino do céu, eu ajudo com uma esmola, com uma roupinha, uma comidinha que não me serve mais, aquela comidinha que está quase azedando lá na geladeira, né? Hoje. Geladeira hoje. E aí eu vou e faço uma caridade. Eu vejo aqui um amigo meu falou assim, mas eu sou muito caridoso, pô, eu dou sopa para os pobres. Falei, poxa, que bacana. Importante sim, né? Mas tem que dar mais, mas tudo bem, já não dá sopa. Mas ele foi um cara, foi na Associação de Moradores aqui da Tijuca e pediu para o cara, para tirar todos aqueles medidos dali, daquela região, porque aquilo estava enfeiando o comércio dele. Então, é isso. A gente gosta de ajudar, mas a gente ajuda sem que aquela pessoa chegue perto, sem que você dê um abraço naquela pessoa, sem que você ajude ela de uma forma de dar um carinho, de dar uma atenção, e bater um papo. E aqui a gente tem muito isso, eu não saio da rua, se uma pessoa me chama, me pede uma esmola, se eu não tiver na hora, eu falo, olha, eu não tenho aqui. Oi? O que é isso? Entendeu? Então, vai se formando uma outra, uma outra classe, né? Que vai empobrecendo. E aí, os libertos, que também eram camponeses e que perderam as terras, né? As terras foram empobrecendo, formaram uma nova classe, o lumpezenato. Que é o lupeproletariado, aquele que é da região que não é rural, e o lumpezenato é aquele que é da rural, que também vai perder as suas terras. Né? Então, o empobrecimento dos camponeses e a sua proletarização formam uma das consequências mais graves da Segunda Guerra entre Cartago. Não foi só tudo alegria, tem isso também. Então, massas de camponeses foram recrutados para a guerra contra Cartago e da expansão romana. Então, eles foram, como eu te falei, é o primeiro que vai para o embate, e vai para morrer. Então, o empobrecimento e a falta de terra tomada pelos grandes proprietários fundiários vai causar essas alterações. Então, quanto maior o poder do grande proprietário de terra, mais facilmente podiam se esmagar os camponeses. Né? E, na verdade, teria acesso a uma terra do Agerpu, mas que isso não foi concedido. Né? Eles podiam ser ocupados, em princípio, para quem pudesse cultivar, né? Em poucas terras, pequenas terras, dividir em pequenas terras, mas os grandes proprietários expulsaram esses camponeses dessas terras públicas. Né? E é assim que se faz. Sendo assim, essa migração para a cidade é o sentido mais lógico. Né? Se você está no campo e aquele campo não te oferece mais nada, você foi desprovido da terra, no campo não tem emprego. Até hoje. Se você sair das grandes cidades, você vai ter um problema de arrumar um trabalho. Então, o que eles fazem? Eles migram para as cidades. Né? Você vê que muitos migram para São Paulo, muitos migram para o Rio de Janeiro, etc, etc. Por quê? Porque na cidade onde eles estão locados, não oferece para ele uma oportunidade de emprego, de melhoria, etc, etc. Então, ele vem imbuído de que aqui em São Paulo, né, aqui no Rio, eles possam prosperar, porque a televisão mostra isso, né? Que se prospera em São Paulo, se prospera no Rio, então as pessoas vêm atrás da cidade
da cidade grande para que ela consiga. Chega aqui, elas vão, né, na sua maioria, para a comunidade. Elas não encontram esse paraíso na Terra e eles vão se alojando nas comunidades e ali cria-se laços, criam grupos e vai trabalhando, vai se virando com trabalhos informalizados, sem menor direito de médico, de assistência, de assistência para a velhice, etc, etc. Você vai simplesmente precarizando a vida do sujeito, e essa precarização da vida do sujeito é mão de obra. E essa mão de obra é uma mão de obra barata. E essa mão de obra é uma mão de obra explorada. E essa exploração faz com que se tenha uma mais-valia, um mais-valor, e esse mais-valor faça que o dono da propriedade privada dos meios de produção enriqueça, enriqueça, enriqueça. E não é nada diferente dessa situação. Né? Então, os proletariados da cidade vão atingir números significantes, vai haver uma grande confusão, epidemias, né? Esgoto que não dá vazão, guetos, etc, etc, etc. A gente está acostumado a ver no dia de hoje. Né? Então, no século II, antes da era comum, nenhuma outra camada social se encontrava numa situação mais precária que os escravos. Os proprietários de terra precisavam de mão de obra barata, e essa mão de obra barata é a mão de obra dos escravos. Essa é a mão de obra barata. E, além de barata, eles não possuíam qualquer tipo de direito. Trabalhavam, às vezes, 16 horas. 16 horas. Isso não é uma coisa da antiguidade. Na Idade Moderna, você vai ver nas olarias inglesas do século XIX, pessoas trabalhando de 14 a 16 horas, crianças trabalhando 12 horas. Depois teve uma lei que proibia, a criança só podia trabalhar 6. Sabe o que eles faziam? Ela trabalhava 6 numa fábrica e 6 na outra, para forjar. Então, essa exploração ela vai se manter até hoje. Hoje a exploração, mas eles fingem que te dão o direito de você. Qual é a diferença do proletário hoje para o escravo? O escravo é só essa diferença, meu. Eles não possuíam qualquer direito. Nós possuímos direitos. Direitos que não são direitos, mas que a gente possui. Quer dizer, eu trabalho para você se eu quiser, mas também se eu não trabalhar, eu morro. Eu posso botar o meu patrão na justiça, mas ele tem muito mais poder do que eu e que se dane. Ele, em vez de contratar um segundo turno, ele me dá uma hora extra, porque a hora extra é muito mais barata do que se eu contratar um outro operário, e ele vai me explorando, vai explorando. E ele não aí vamos partir para uma outra situação, seria uma outra aula, mas você vai ver que essas coisas vão se perpetuando e assim se forma uma sociedade tão injusta, tão cretina quanto essa e a que nós estamos vivendo. Então, esses escravos eram produtos de guerra, produtos de sangue, produtos de misericórdias, produtos de terror. Nas cidades e nas vilas dos grandes proprietários de terra viviam escravos que se dedicavam a profissões intelectuais, por exemplo, pedagogos. Por quê? Porque existia uma ideia, né? Por exemplo, quando eu fazia uma expansão e eu buscava um escravo, não é o escravo que a gente percebe hoje. Tá? Ele não é aquele escravo que foi para Açores, que foi para Senzala. Nessa época, é um escravo porque ele se dedicava ao trabalho. O trabalho é o mesmo. Os direitos não tinham direitos nenhum. Mas muitos deles que se destacavam, eles podiam virar pedagogos, né? Professores. Por exemplo, o Aristóteles foi professor do Alexandre. Né? O Sócrates foi professor do Aníbal. Né? Então, existia também. Se essa pessoa tinha um afazer, tinha uma qualidade intelectual, de uma profissão intelectual, eles eram... O Políbio, o próprio Políbio, ele também foi escravo. Ele também foi escravo numa guerra de Roma contra a Grécia. Então, essa massa de escravos não era homogênea. Não era homogênea. Existia essas características. Né? Então, os escravos urbanos,
desfrutavam de uma posição social mais favorável do que os escravos que estavam nas terras, nas minas, que é devastador, né? Porque eles exerciam essa profissão especializada. Ainda não existia essa ideia do escravo, de açoite, do negro, não existia essa ideia. É um outro tipo de escravo, mas também com todas esse flagelo, essa precarização, né? Os escravos das plantações das minas eram tratados de forma desumana. A mina é uma coisa extremamente desumana. Um cara com 40 anos já morre, né? Não tem sobrevida. Isso hoje um cara que trabalha em mina, que trabalha nesses tipos de trabalho, eles morrem muito cedo, com 40, 47 anos, e a aposentadoria deles é só com 65, porque você tem que espremer, explorar, e, de preferência, que quando ele ganha a sua aposentadoria, ele morra, que é para ele não onerar o Estado. Então, torturas foram verificadas, tá? E crucificação foram relatadas. Tá? Plauto relata isso, tá? Essas crucificações e essas torturas. Né? E aí vai aparecer aqui um caminho para a crise, né? Que é os irmãos Gracos, a gente também estudou, né? Entre as guerras cartaginesas com Roma, né? De 219 a 202, Segunda Guerra, nos períodos dos Gracos, 33 a 22, acontece uma grande transformação das estruturas econômicas e sociais, tá? De Roma, que altera significativamente a estratificação social. Então, você vê que o tempo inteiro há um processo de mudança, de adequação, buscando essa melhor formação societária romana, né? E ela vai indo através de sangue, de guerra, então a oposição entre os nobilitas e os elementos que haviam tentado a promoção social através do Senado, ou, por outro lado, a oligarquia e os novos ricos da ordem equestre, suscitavam novos conflitos no interior dessa camada. Eles estão brigando. A redução dos camponeses romanos, a miséria e a formação do proletariado criou uma nova perspectiva conflitual, muito perigosa. E, por fim, o ódio que os escravos votavam aos seus senhores. Então, a gente tem que ver que é como a ecologia, né? Tem muita cobra, vamos matar as cobras, aí aparecem os ratos, né? Há um equilíbrio, né? Se você também martiriza muito uma pessoa, ela vai se revoltar. Portanto, hoje você tem, eu falei, nós temos leis trabalhistas. São leis que elas são muito ruins, né? Mas que, de uma certa forma, você tem algum aparato. E isso vai deixando você... Imagina se não tivesse lei nenhuma. Então, assim, o sistema mesmo, ele traz algumas perspectivas, poucas, mas para que você possa viver. A gente viu aqui em Roma mesmo que, num determinado momento, né, quando se dividiu esse plebeu rico, esse plebeu pobre, o plebeu rico queria poder, queria dinheiro, queria poder, queria magistratura. O plebeu pobre ele só queria o quê? Não, eu só quero melhores condições de vida. E melhores condições de vida é muito relativo, né? É só uma decência para que você possa viver. Tá? Então, a crise da República e da sociedade romana, ela vai ser desencadeada pela transformação acelerada das estruturas sociais. Tá? Vai se ocorrer depois da guerra contra Cartago. Então, os 3 primeiros grandes tipos são as lutas de escravos, a resistência dos habitantes das províncias contra o domínio romano e a luta dos itálicos. Então, agora vai entrar um elemento externo. Né? Um elemento externo, porque você expande, legal, vamos expandir, vamos ganhar. Só que quando você expande, você ganha uma outra população, né? Uma outra cultura, uma outra ideia. E aí você pode criar ou não alguns problemas. Então, a luta dos escravos era bem definida, escravos rurais versus senhores. Tá?
A revolta dos habitantes da província e dos itálicos contra os domínios romanos não vai ser considerado um movimento de uma camada social homogênea, porque eram tipos diferentes, eram cidades diferentes, culturas diferentes. E o quarto tipo de conflito foi entre cidadãos romanos, tá? Reunidos em grupos opostos. As lutas sociais. Então, na Guerra Social, né, de 91 a 89, os itálicos conseguiram seu objetivo. Foi a cidadania romana. Coisa que o romano não dá. Eles conseguiram isso. Na Grécia, a resistência a Roma acaba com a derrota de Mitrídates, né, por Sula, ou Sila, tá? Alguns o termo. Né? E as grandes sublevações dos escravos acabaram com as repressões sangrentas na revolta dos escravos, né? De Esparta, que é mais conhecida. Tá? E vai ser uma revolta também que é bastante interessante, quem quiser ler, também é bastante bacana. Então, esses são os conflitos. Então, vai aparecer os Gracos. Os Gracos vão vir com ideias de reforma agrária. Amigo, reforma agrária até hoje dá problema. Ele vai querer uma igualdade. Ele vai querer que as massas proletárias tenham mais direitos. E isso vai causar o quê? Um problema sério e eles vão ser mortos. Né? Tanto um quanto o outro. Tibério Graco e o Caio Graco. Tá? Todos eles. Porque depois ele morre, vem o Caio Graco também vem com várias ideias interessantes, ideias que você pode, de reforma agrária, por exemplo, que estipulava que todas as propriedades deveriam ter, no máximo, 120 hectares do agir público, e que aqui, se ultrapassasse esse valor, que era 120 hectares, seriam tomadas pelo Estado e distribuídas entre os camponeses. Isso não dá certo nem aqui e nem hoje. Falar em reforma agrária, você cria um problema. Né? Terra é uma coisa que é sagrado para o sistema. Então, vai se criar uma tensão imensa com o Tibério, e Tibério, como eu falei, vai ser morto, né? Assim como toda pessoa que reivindica alguma coisa. Né? Depois dessas mortes, há uma onda de populismo, né, que a gente também estudou, que foi gerada pela República de Roma, né, criando figuras como os conservadores do Optimate, né, liderado por Cornélio Sulla, e os populares, liderados por Caio Mário. Né? Então, Mário, que era de uma origem humilde, né, não recebeu educação da nobreza romana, ingressou na política com auxílio de uma família dos metelos, né, aristocrática. Então, depois de ocupar esses modestos cargos na administração, ele viaja para a África como tenente e ele começa a demonstrar uma grande habilidade militar. Então, no seguinte, ele volta para Roma, né, e ele se desentende com esse pessoal do Metelo, com a família Metelo, mas ele consegue ser eleito cônsul. Né? E depois ele foi reeleito várias vezes. Substituiu essa família aristocracia, os metelos, no comando do exército, que era uma coisa que era importante. Conseguiu captar Iugusta, né, o rei dos Númidas, e no ano seguinte ocorreu um outro problema com um outro cônsul chamado Catulo, né, e ambos derrotaram umas tribos dos símbolos e dos Vercelles, que são consideradas bárbaras, etc., no Vale do Pó. Né? E ao se declarar o único responsável pela vitória, aquilo é soberba, né? Ele ganhou uma grande inimizade com Sula, né? E por causa dessa situação ele foi obrigado a fugir. Né? Então, você vê que ali existia também uma grande. Eles eram muito imbuídos de vaidade. Né? E vaidade é uma coisa que
é complicado, né? Sila vai conseguir ser eleito ditador pelo Senado romano, né? Ditador, vocês sabem o que é, de 6 meses, né? E passou a perseguir os inimigos políticos. Aí é política pura, né? Então, ele amplia o número de cadeiras do Senado, para quê? Para ter garantia de estar politicamente coberto, né? Extinguiu o poder dos tribunos da plebe, dos cavaleiros nas províncias, e impôs uma idade mínima para as magistraturas. Alguns dos seus aliados vão cogitar a possibilidade de transformar a Sula em imperador de Roma, mas, obviamente, que a sua morte acaba impedindo essa execução desse projeto e poderia, por acaso, dar fim à República. Então, a gente vai percebendo que o fim da República Romana é uma coisa que vai sendo amadurecida, né? Então, nós vamos ter aqui os triunviratos, né? O primeiro triunvo, com Pompeu Magno, com Júlio César. Isso está mais fresco na nossa memória que foi as últimas aulas, né? Júlio César vai ganhar um poder brilhante ali na Gália, vai romper, vai atravessar o Rubicão e ali vai criar um problema. Há uma perseguição a Pompeu, né? E ele vai ser morto pelo Senado, né? A gente deixou bem frisado isso, que, na verdade, ali foi o Senado que matou. Então, é importante frisar que esses conflitos não estavam diretamente relacionados entre si, são conflitos que vão acontecendo, né? Indiferentemente. Nunca foi um movimento social coeso, ou seja, nunca se apoiou uma causa do outro, né? Foram sempre movimentos individuais. Eu defendo o meu movimento, você defende o seu movimento. E a República não vai conseguir resolver suas crises, né? Nós chegamos a um ponto de crise absurdo, nem através das reformas, nem através de uma revolução social. Então, foi capaz de começar a entender, e o Cícero é um que entende isso, que tem que haver um novo sistema político para se resolver essas demandas. Tá? Então, a República já dava esses sinais da fraqueza. Os confrontos militares entre grupos de cidadão romano abalaram o regime republicano. Tá? Então, os confrontos políticos violentos, de tal violência, né, começaram a gerar uma nova ideia de um novo sistema. Então, esse novo sistema vai culminar com a morte de Júlio César, que procurou ser um ditador. Tá? Marco Antônio vai assumir junto com Otaviano, né? E com Crasso, há um novo triunvirato. Tá? Obviamente, que como triunvirato as coisas não vão dar certo, porque não se regula com não se governa com 3 pessoas. Vamos entrar, então, no Império Romano. Tá? Então, o Império Romano, que vai ser as invasões bárbaras, né? A Pax Romana, o pão e circo, a ruralização, e nós vamos começar a trabalhar na próxima aula. Então, eu passei aqui para vocês, em 2 horas certinho, uma deixa eu só aqui a apresentação, um resumo, tá? Um resumo do que a gente fez no primeiro período, tá? Eu penso que é válido, pelo menos a gente reviveu alguns momentos, tá? Logicamente que para aprofundar cada assunto desse, para aprofundar, é um curso, e espero que tenha sido útil para vocês hoje esse resumo. Valeu? Vou abrir um pouco aqui para se alguém quiser fazer uma pergunta, tá? E se ninguém quiser fazer uma pergunta, mais uma vez eu reitero que eu tive um problema sério na minha família, por isso a aula foi essa hora, tá? Desculpa a todos os amigos aí, que vocês, por acaso,
Obrigado. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos, então, a colaboração. Então, a gente volta, acho que na próxima semana, tá? Já começando com o Império. O Império é muito bacana, a gente já vai trabalhar uns temas muito legais, tá bom? Então, bom final de semana para vocês. Um abraço carinhoso, tá? Tchau. Bom final de semana também. Abraço a todos.